Alguém está planejando a sua vida para você. Você sabe quem é? Você está de acordo com o tipo de moradia, de alimentos, de água e de saúde que estão sendo planejados para você? Fala, minha gente. Obrigado pela presença aqui no canal do Podcast Impacto Positivo. Se você ainda não se inscreveu no canal, não clicou no sininho, faz isso agora. Você ajuda a gente a ficar em contato e ajuda a gente a espalhar esse conteúdo para mais pessoas. Obrigado. Durante as últimas semanas, eu fiz várias enquetes enquanto eu divulgava o curso Manejo Regenerativo da Água e muita gente entrou em contato dizendo não entender por que a gente deve começar o planejamento rural a partir da água. Uma versão resumida é que sem a água, sem a autonomia e resiliência hídrica, a gente não consegue produzir nosso alimento, a gente não consegue regenerar os lugares que já foram degradados até aqui e, a longo prazo, a gente também não consegue nem ter viabilidade econômica. Como diz o ecologista Alan Savory, em última instância, a única riqueza que pode sustentar qualquer comunidade, economia ou nação é derivada do processo fotossintético, plantas verdes crescendo em um solo sendo regenerado. Antes de retomar a centralidade da água no planejamento rural, eu quero fazer uma análise panorâmica da importância do planejamento de forma geral e de como as áreas que mais impactam a nossa vida estão sendo planejadas por pessoas e corporações que não têm em mente a nossa autonomia e a nossa independência, mas lucram com a nossa vulnerabilidade e com a nossa dependência. As 5 áreas essenciais da nossa vida são a moradia, a água, o alimento, a saúde e a mobilidade. Para uma visão mais geral sobre essas áreas e como a gente está vivendo um colapso geral em todas essas áreas, vocês podem voltar e assistir os vídeos aqui no canal, que foram os vídeos que divulgaram o curso Como se preparar para o colapso. Hoje, o foco da minha análise é a água, mais especificamente, e a agricultura, porque as duas são indissociáveis, mas eu vou fazer isso a partir de uma análise sistêmica, ecológica, geopolítica e partir de um plano geral para um plano mais específico, que é o planejamento das nossas vidas, da nossa resiliência hídrica e energética nos lugares onde a gente vive. O P.A. Yomas é o criador da escala de permanência da linha-chave, uma das abordagens que eu ensino no curso Manejo Regenerativo da Água. Ele tinha uma frase muito interessante. A gente tem que planejar o trabalho e depois a gente tem que trabalhar o planejamento. Dando uma ideia cíclica de que uma vez que a gente faz um planejamento, a gente precisa revisitar com indicadores e métricas e reajustar o caminho desse planejamento. O etnobotânico e explorador da consciência, Terence McKenna, tinha uma outra frase muito interessante. Sobre o efeito da psilocibina, ele disse que o cogumelo disse para ele uma vez que se você não está planejando a sua vida, você está fazendo parte do planejamento de alguém. Um outro educador que também usa o gerenciamento holístico como uma de suas ferramentas, o Jevan Bernakovich, tem uma frase parecida. Ele diz que se você não planeja a sua vida e as suas finanças, alguém está planejando ela para vocês. Essa é exatamente a condição que vive a maioria das pessoas hoje no mundo. O 1% bilionário já possui mais de 50% do capital e dos recursos naturais disponíveis para o resto da população. Hoje, em coluna com as corporações tecnológicas, as grandes corporações têm o poder de analisar, influenciar e mesmo controlar o comportamento da população através dos algoritmos usados na internet, da espionagem que é feita na internet e nas redes sociais. Uma das organizações mais poderosas agindo hoje, determinando o que a população pode ou não discutir e como ela deve viver, é o Fórum Econômico Mundial, ou FEM. A organização é definida vaga e oficialmente como uma organização internacional e independente que engaja lideranças comerciais, políticas e acadêmicas, entre outras, para definir agendas globais, regionais e industriais futuristas e nas interseções dos poderes público e privado. O que importa aqui para a gente é que é um grupo de corporações que se julgam em condições de definir as agendas, inclusive as regionais e as biorregionais. O que importa aqui para a gente é que é um grupo de corporações que não respeitam as fronteiras das nações e que elas se julgam com poder e influência para determinar as agendas, inclusive as locais. O Fórum Econômico Mundial ele foi fundado por Klaus Schwab. O Klaus Schwab foi um pupilo do Henry Kissinger. O Henry Kissinger foi um secretário de Estado americano que orquestrou vários golpes de Estado, várias ditaduras, várias interferências em outras nações em prol da expansão do Império Estadunidense. Uma outra análise de como o FEM é definido seria a gente dizer que é um conjunto de corporações que determina agendas e forçam o poder do capital para controlar os estados e imporem as suas agendas de controle na população mundial. Hoje, o FEM é bancado e composto por corporações muito poderosas. Elas vão do setor tecnológico, alimentício, midiático, petroquímico, enfim, elas invadem todos os setores e determinam as agendas que, por sua vez, determinam a realidade da população e como a população vai viver. Uma das maneiras com a qual o FEM determina como os estados vão fazer a gestão dos recursos e capital em prol das corporações e não da população é um programa chamado Jovens Líderes Globais. Por meio desse programa, o FEM treina e depois infiltra várias lideranças em todas as organizações políticas de todos os países. Ao conjunto de estratégias usadas pelas corporações para se manter no poder e decidir como que a população vai viver, foi dado o nome de Agenda 2030. Schwab declarou recentemente, no último fórum, ter orgulho de ter jovens líderes infiltrados em praticamente todos os gabinetes de todos os países. Entre os nomes citados por ele estão Angela Merkel,
que foi chanceler da Alemanha até 2021, Putin, presidente da Rússia, Trudeau, primeiro-ministro do Canadá, Alberto Fernandes, presidente da Argentina. A Jacinta Ardern, primeira-ministra da Nova Zelândia, também foi pupila do FEM. A ministra do Interior do Chile, Isker Sitges, também foi pupila do FEM. Não coincidentemente, essas nações implementaram as políticas de confinamento mais rigorosas durante a última crise sanitária global. Não coincidentemente também, essas políticas realizaram a maior transferência de recursos da história, entre 3,5 e 5 trilhões de dólares, dependendo da fonte utilizada para fazer essa análise. O que eu quero mostrar aqui é que as 5 áreas mais importantes do nosso viver vêm sendo planejadas há muito tempo, mas não é com a nossa autonomia e saúde em mente. É com a centralização de renda, poder e território para pouquíssimas corporações. Henry Kissinger, que foi mentor do Klaus Schwab, como eu falei, também já deixou bem clara a importância desse planejamento. Segundo ele, quem controla o suprimento de alimentos controla as pessoas. Quem controla o suprimento energético controla os continentes. E quem controla o dinheiro controla o mundo. Outra pupila do FEM é a parlamentar dinamarquesa Ida Auken. Ela nos dá um vislumbre de como querem que a maioria esmagadora das pessoas vivam no que eles chamam de cidades inteligentes. São grandes centros urbanos altamente populosos, onde as pessoas vivem completamente controladas pelos estados, já aparelhados pelas corporações. Em um artigo intitulado Bem-vinda 2030, eu não tenho nada, eu não tenho nenhuma privacidade e a vida nunca foi melhor, ela profetiza o futuro desejado pelas corporações que compõem o FEM. Pode parecer estranho para você, mas faz todo sentido para nós nessa cidade. Tudo que você considerava um produto, agora se tornou um serviço. Nós temos acesso a transporte, acomodação, alimentação e tudo que precisamos em nossa vida cotidiana. Uma por uma, todas essas coisas se tornaram gratuitas, então passou a fazer sentido não ter mais muitas coisas. Em um mundo impossível, onde a energia para todos os avanços tecnológicos é limpa e renovável, ela diz que os problemas ambientais parecem estar longe. De fato, só parecem. Qualquer pessoa com a mínima alfabetização ecológica entende que os grandes centros urbanos, densamente povoados, são uma das maiores causas de degradação ambiental que a gente tem. As pessoas com a mínima alfabetização ecológica também entendem que quanto mais tecnologia a gente usa para tentar resolver problemas que são da área do complexo ou da área biológica, mais dependência a gente cria e mais estrago a gente causa com o uso dessas tecnologias. É a velha cartilha da propaganda neoliberal. Aliena as pessoas e faz elas trocarem a sua autonomia, sua liberdade e sua independência por comodidades e facilidades que deixam elas cada vez mais vulneráveis e cada vez mais dependentes das corporações. Oportunamente, quem possui todos esses serviços, quem possui as plantas de energia limpa, quem possui as empresas de transporte, quem possui as moradias, quem fornece o alimento para a população, não é comentado nesse artigo da Ida Auken. Mas ela segue com seu prognóstico neoliberal. Minha maior preocupação são todas as pessoas que não vivem na nossa cidade, ela diz. Aqueles que se irritaram com o sistema político e se rebelaram contra ele. Eles vivem vidas diferentes fora da cidade. Alguns formaram comunidades autônomas. Outras simplesmente ficaram em casas vazias e abandonadas nas vilas do século XIX. A agricultura de precisão, um modelo ultra-tecnológico e centralizado do agronegócio, é a melhor opção para produzir o alimento das pessoas que viverão nas chamadas cidades inteligentes, segundo a Agenda de 2030. A agricultura de precisão é um modelo do agronegócio onde as corporações têm o território, têm a patente das sementes transgênicas, têm a automação das práticas de plantio e tem o controle climático, ou seja, elas determinam quando chove ou não. Esse projeto é um projeto em conjunto das corporações tecnológicas, farmacêuticas e petroquímicas. Ele sabota o conhecimento das sementes crioulas, ele sabota as práticas de plantio da agricultura familiar, minera os dados da agricultura familiar e deixa o campo completamente dependente, a produção agrícola, a produção primária, completamente dependente das decisões centralizadas dessas corporações. Eu já comentei em alguns podcasts aqui do canal o risco que a gente tem de seguir num modelo de produção alimentar que é completamente centralizado. Vocês podem voltar a assistir esses vídeos, vou deixar aqui alguns links também para vocês poderem retomar. São curadorias de notícias que eu fiz no passado, mas que se mantêm muito atuais, porque o plano das corporações continua o mesmo. Voltando para o nosso assunto, que é a água e a produção alimentar, como a gente pode planejar isso de uma outra maneira, quero dar um cenário para vocês da atualidade. Hoje, o agronegócio consome 80% da água potável do Brasil. Em torno de 90% dessa água se evapora em sistemas de irrigação ineficientes. Outra parte dessa água segue contaminada para as águas subterrâneas, para os rios e lagos, com adubos químicos e agrotóxicos. Nós já temos 763 cidades que a água da concessionária é contaminada por produtos químicos e radioativos. Em outras 493 cidades, os produtos químicos usados para o tratamento da água causam câncer. E aqui voltamos à necessidade de planejar as 5 áreas do nosso viver, de forma que essas áreas sejam supridas pelo protagonismo coletivo em nossas biorregiões. Para o FEM e suas corporações, a maior ameaça para a realização da Agenda 2030 e das cidades inteligentes
São essas pequenas comunidades autônomas, autogeridas. Mas para que a gente possa ter autonomia, liberdade e resiliência, o planejamento se torna uma ferramenta central. Cada pessoa, dentro das suas possibilidades, deve ter uma rede com outras pessoas que estão buscando a autonomia nessas 5 áreas essenciais do nosso viver. Para algumas pessoas, a compra coletiva de terras é uma saída porque baixa o custo. E para a grande maioria das pessoas, a melhor saída seria que todos nós apoiássemos uma reforma agrária ampla e bem planejada para que a gente pudesse esvaziar as cidades, ter mais resiliência nas biorregiões, com as pessoas diretamente envolvidas na base ecológica que sustenta as suas vidas. As alternativas que uma vida bem planejada em torno da resiliência, da autonomia hídrica e energética, da soberania alimentar trazem para as pessoas, frente ao projeto das corporações que colocam o lucro acima da dignidade humana e ecológica, é a motivação central do meu trabalho com planejamento rural. A partir do dia 8 de julho, eu rodo um curso online interativo durante 3 semanas, onde, além das aulas, a gente tem vídeos extras, leituras e exercícios, e a gente aprende a fazer um planejamento rural em torno da centralidade e da importância da água. Eu vou trazer para vocês partes da escala de permanência da linha-chave, uma abordagem criada pelo P.A. Omans, centrada na água, na resiliência hídrica, porque é ela que traz também a autonomia energética. Vou trazer para vocês a sequência de produção natural, uma abordagem criada pelo Peter Andrews, um outro ecologista australiano, que usou a sequência de produção natural para perenizar cursos de água intermitente e regenerar cursos e riachos que foram degradados. Eu trago também para vocês os 8 princípios da coleta de água de chuva, que foram elaborados pelo Sr. Zephaniah Fahey e o Brad Lancaster, 2 ecologistas também, 2 ativistas da água, e eles mostram como esses princípios e práticas e planejamento com a centralidade da água podem ser utilizados mesmo na escala manual, mesmo em situações de pequenas propriedades com pouquíssimos recursos. Na descrição desse vídeo você encontra um link com mais informações sobre o curso, conteúdo programático, carga horária, enfim, todas as informações que você precisa, inclusive para fazer a inscrição. É um curso bem bacana, a gente tem muita gente já envolvida com planejamento rural, pessoas que têm propriedade rural, pessoas que não têm propriedade rural, compondo uma turma muito especial que você não pode perder, com foco na água. Vem com a gente, eu vejo vocês no curso. Abraço!